Então, ontem a gente parou no comecinho de diodos, né? Eu vou começar essa parte específica de diodos através dos LEDs, porque eles são mais simples e eu acredito que eles dão uma base melhor para a gente entender o funcionamento dos diodos, certo? Como eu tinha dito a vocês, existem vários tipos de diodos e um deles é o LED, certo? Eles têm o princípio de funcionamento base iguais em todos os tipos, certo? Ele tem um comportamento, todos eles têm um comportamento de um diodo. Então, toda aquela teoria lá dos semicondutores, eles são aplicáveis aos LEDs também, só que há uma diferença, que é o seguinte: os LEDs, naquela junção, vou voltar aqui um pouquinho, ó. Cadê? Aqui, ó. Nessa junção que eu tenho aqui, onde eu tenho essa barreira de potencial, certo? O que acontece é que eu tenho uma espécie de fenda. E quando eu digo fenda, eu estou falando literalmente. Eu tenho uma espécie de abertura entre os dois semicondutores dopados. E o que acontece é que alguns desses elétrons, eles meio que caem nessa fenda. E ao cair, entre aspas, elas produzem um efeito de luminância, que é o que acontece nos LEDs de fato, certo? Deixa eu pegar. Já tive isso aqui. Deixa eu mostrar aqui algumas características. Para mim é o componente eletrônico mais divertido que a gente tem, certo? Aqui a gente tem algumas características. Esse aqui é um grande resumo sobre os LEDs, certo? Primeira coisa, um LED de 5 milímetros, que é normalmente o que a gente trabalha nos nossos experimentos, que é esse aqui. Daqueles que eu estava mostrando a vocês naquela outra aula, a gente vai fazer uns exemplos com eles também. Mas esse tipo de LED aqui, de 5 milímetros, eles têm algumas características que são essas aqui, certo? Outros tipos de LEDs têm características específicas, que aí é interessante a gente ver o datasheet, certo? Para quem não sabe, na verdade eu já falei isso algumas vezes e nunca expliquei para vocês. Mas isso aqui, ó, datasheet. Um datasheet, gente, ele é basicamente um manual de qualquer componente eletrônico, certo? Nele a gente encontra algumas especificações, como deve ser ligado, a quantidade de corrente que suporta, a quantidade de tensão que ele precisa para funcionar, entre outras características, certo? Existem sites que fornecem datasheets, por exemplo, esse aqui, ó, alldatasheet.com, certo? Tudo isso daqui são nomenclaturas, certo? Então, se eu botar aqui, ó, LM35, vocês estão vendo que aparece um monte de coisa aleatória isso daqui, né? Aí aqui, ó, embaixo eu tenho LM35 datasheet, aí tem as fabricantes, né? As empresas que produzem esse tipo de transistor. Ele é um tipo de transistor, certo? Só que ele tem o formato de um transistor, mas na verdade ele é um sensor de temperatura, o LM35. Então, aqui, ó, eu consigo ver a descrição, né? Aqui, ó, LM35, sensor de temperatura, de precisão, centigrade, não sei como é esse nome. Aí aqui cada um vai ter a sua descrição. Você vai procurar qual é o que se encaixa melhor, certo? Esse LM35 que eu estou me referindo aqui é justamente esse daqui de temperatura. Então, quando eu clico aqui no PDF, ó, ele vai perguntar se você quer baixar, né? Você clica aqui. Não tem muita burocracia nesse não, mas deu erro, né? Obrigada, viu? Só para me colocar na mentira.
Aí eu cliquei, deixa eu fazer de novo. Eu cliquei aqui, ó, tá vendo? Pra visualizar o manual, porque geralmente não precisa vocês baixarem, né? Aí aqui eu tenho o datasheet desse componente, tá vendo? Aí, normalmente, todos esses datasheets estão em inglês. Um ou outro que você vai achar em português, olha lá, certo? E aí aqui a gente tem algumas características. Primeiro, a descrição geral, certo? Ele informa o que é e como é que funciona o componente. A gente tem aqui algumas características, certo? Por exemplo, ó, ele é calibrado diretamente para funcionar em graus Celsius, certo? Aqui tem uma escala de fatores de funcionamento. Deixa eu ver o que tem. Ele opera entre 4 a 30 volts, por exemplo. Ele tem que trabalhar numa corrente de menos de 60 isso aqui é o quê? Microamperes, né? Acho que é micro que fala, não sei, depois tem que olhar lá na tabela, certo? Então tem algumas características que são definitivas para o funcionamento do componente, certo? Eu vou dar o zoom aqui, ó, só para vocês verem o que era que eu estava lendo. Aqui, ó, aplicação típica. Ele mostra como é que você deve ligar, né? Basicamente, se ele é um sensor de 3 pernas. Só para vocês verem, LM35. Eu tenho um desse aqui, a gente vai trabalhar mais à frente, quando a gente chegar em transistores. É isso aqui, ó. Certo? Você pode usar ele com o Arduino, que foi minha primeira utilização. Ou você pode utilizar ele analogicamente, apesar que quando você utiliza alguns componentes inteligentes sem um controle lógico, vocês precisam fazer algumas adaptações e utilizar mais componentes para suprir essa falta de processamento lógico, certo? Mas é isso aqui, ó. Ele mede uns 3 centímetros, 4 centímetros. Ele não é muito grande, não. Ele é pequenininho. Depois eu mostro para vocês que eu tenho ele aqui, certo? Aí aqui, ó, tem, tipo, diagramas de conexão. Ele mostra o que é cada perna, tá vendo? Diversas visualizações. Lembra que a gente fez lá em desenho técnico que a gente tinha várias vistas dos eletrônicos, dos componentes eletrônicos? A gente também tem essa apresentação de várias vistas do componente. Até para vocês saberem quais são os tipos de conexão. Porque a maioria dos componentes, se eles forem muito pequenos, eles vão ter no máximo um número, tipo esse daqui, ó, LM35DZ. Só. Vocês não vão achar outra descrição dizendo se aqui é positivo, se aqui é negativo, o que seja, certo? Eles vão vir desse jeito, vocês vão ter que procurar o datasheet e descobrir o que é o que. Só para vocês terem noção, um sensorzinho desse custa... Nossa, tá caro. Tá R$8,46. Eu comprava ele de R$5 antigamente. Mas... E esse daqui que tá vendo, inclusive, é da marca que eu tô olhando aqui, ó. Que é Texas Instruments. Sei lá qual é o nome. Certo? Então aqui a gente tem, ó, todas as medidas de testes, características elétricas. Obviamente que vocês não vão ler isso tudo, né? Eu não passo da folha 2 normalmente quando eu procuro datasheet, a não ser que eu esteja vendo a aplicação mais objetivas em alguns projetos que já vêm pré-montados aqui. Mas não é interessante para mim nesse sentido. O que me interessa mesmo é justamente, primeiro, essas características aqui, principalmente a tensão de operação e essa pinagem dele aqui, ó. Certo? Porque senão, como é que você vai ligar um negócio que você não identifica as pernas, certo? Então, o datasheet ele serve justamente para isso. Aí aqui vocês podem botar o número de qualquer coisa, certo? E como vocês podem ver, ó, aqui existem diversos fabricantes. Aqui são variações numéricas, tá vendo? Aqui tem outras variações que começam com essa nomenclatura. E por aí vai. Tem esse site,
Tem outros sites também. Aqui você tem a opção de botar em português. Eu gosto desse porque ele é geral, certo? Apesar do site ficar em português, não quer dizer que os datasheets fiquem em português, tá? Eles vão ficar em inglês mesmo. Aí aqui, por exemplo, deixa eu ver um HC 006. Isso aqui é um módulo Bluetooth. Essa aqui é a nomenclatura de módulo Bluetooth. Mas eu não sei se aqui vai ter. Aqui, ó. Wireless Serial Port Communication Model. Aí aqui já é um HC12. Aí você vai botando a nomenclatura e você vai procurar para você entender qual é o componente que você quer, certo? Então pode ter variações e por aí vai. Agora é bem interessante. Os LEDs eles são mais simples, né? Porque eles não são definidos por numerações. Eles são definidos por nomenclaturas. E por mais que eles sejam pequenos, vocês conseguem ter uma visão mais ou menos do tipo de componente que você tem. Então você joga aqui na internet, por exemplo, LED difuso, difuso 3 milímetros aqui, ó. Tá vendo? Aí você clica aqui num link de qualquer loja, aí você já vê aqui, ó, tensão e corrente 20 miliamperes. Tá vendo? Esses LEDs comerciais aqui, eles normalmente eles têm essa corrente máxima aqui de 20 miliamperes, certo? Que são essa variação aqui de 5 a 3 milímetros, certo? Esses 5 e 3 e o RGB, eles têm essa característica aqui de trabalhar com 20 miliamperes. Agora, esses de 10 milímetros, que são os maiorzinhos, eu não sei dizer a vocês se no mercado há uma variação dessa corrente máxima se tem outra numeração, porque eu raramente acho esse tipo de LED. Eles são bem específicos e normalmente eles já vêm acoplados a circuitos pré-definidos. Então, algum maquinário, a algum componente que já precise dele dentro do circuito. Mas eu não sei nem dizer a vocês, por exemplo, quanto é que custa um LED desse tipo, ó. LED 10 milímetros. Vou olhar aqui na internet, ó. Ele custa 2,71. Esse daqui. Mas esse aqui é um de alto brilho, né? Então, aqui, ó, ele tem características de grau, tá vendo? Até porque ele esquenta esse maiorzinho. E aí aqui tem aqui, ó, a corrente direta dele máxima é 25 miliamperes. Então eu já tenho uma variação deixa eu pegar aqui minha lupa de novo, é para poder mostrar a vocês essas informações. Esse tipo de aula eu prefiro que a gente faça, inclusive, por aqui, porque dá para mostrar os dados em tempos reais, né? É mais fácil para vocês verem. Ó, esse tipo de LED ali, ó, ele já trabalha com a corrente de 25 miliamperes, certo? E eles têm algumas características que são específicas, como temperatura e ângulo, certo? Então, cada componente ele tem características próprias. Obviamente que quando a gente vai fazer um estudo, a gente classifica, a gente define alguns segmentos. Mas sempre que vocês forem utilizar um componente, o ideal é vocês consultarem o datasheet. É tanto que aqui, ó, no próprio site diz, para maiores informações, acesse o datasheet do produto, certo? Então, é legal vocês conhecerem o manual de funcionamento de cada um
dos componentes. Principalmente, gente, se vocês comprarem esses componentes na China. Porque o pessoal às vezes manda uma coisa e você comprou outra e aí a Deus dará, certo? Existe uma diferença básica, eu vou entrar nisso depois, entre esses LEDs difusos, que é o que a gente chama de LED difuso, e esses LEDs de alto brilho, tá vendo? A gente vai chegar lá daqui a pouco. Vamos lá. Voltando aqui para a minha apresentação, certo? Então, essa tensão, principalmente nesses LEDs aqui, ó, de 5 milímetros e 3 milímetros, ela é uma corrente fixa, certo? Então, ela não tem muita variação. Por que eu estou dando essa informação da corrente ser fixa? Justamente para vocês guardarem essa informação aí, que a gente vai precisar dela daqui a pouco, tá bom? E outra característica eminente dos LEDs é que cada cor ela vai ter uma voltagem de trabalho, certo? Por que cada cor tem uma variação de voltagem de trabalho? Porque, gente, o que dá cor aos LEDs é justamente o material que eu dopei o meu silício. Vocês lembram que a gente conversou ontem sobre os semicondutores? Os semicondutores, para a gente polarizar eles, a gente dopa eles com outros componentes, certo? Para criar a necessidade de receber elétrons ou de enviar elétrons, certo? No caso dos LEDs, nessa junção, naquela junção que a gente tem lá, PN, a gente tem uma dopagem com materiais específicos para poder criar a questão das cores. Eu não tenho uma lista aqui agora de quais materiais criam cores específicas, certo? Mas depois eu posso trazer para vocês essa lista específica. Que material cria que cor exatamente, certo? Mas justamente por ter materiais diferentes, eu preciso da tensão exata para que aconteça a luminância daquele material durante o processo de passagem de corrente, certo? Por isso que LEDs de cores diferentes precisam de tensões de trabalho diferentes, certo? Então, essa é outra característica do LED. Por que o LED, vocês já devem ter visto, né? Por que uma lâmpada de LED consome menos que uma lâmpada comum? É justamente pelo fato da gente ter uma corrente contínua. A gente tem uma corrente fixa que não tem uma variação. Então, você não oscila muito aquilo ali e você não precisa estar puxando muita coisa. Os LEDs, eles são componentes muito fáceis de ser agradados. A partir do momento que você energiza ele com a tensão que ele precisa para ligar, ele não fica consumindo tanto. Já uma lâmpada comum, que eu esqueci até o nome daquele processo, tem um nome específico para a lâmpada comum, que eu esqueci agora. Se alguém souber aí, mande no chat, por favor. Mas a lâmpada comum, para ela poder gerar aquele efeito de luminância, ela precisa estar trabalhando. Deixa eu ver aqui, alguém respondeu? Incandescente. Tem a incandescente e tem outro nomezinho que eu esqueci agora. Mas aquele processo de luminância, de criar luminância, né? Aquilo ali é o que mais consome energia de fato. Já o LED, por ter uma corrente fixa e contínua, entre aspas, e também pela questão de durabilidade do material e pelo jeito fácil de obter o material, eu tenho um consumo menor, certo? Então, há essa questão como é que eu posso dizer? De vantagem sobre outros tipos de lâmpadas, certo? Até porque, se eu não me engano, aquelas lâmpadas
Não dessa branca, mas aquela que é transparente. Eu acho que ninguém usa mais aquilo ali. Quando você bate assim, que você parte aquele fio que tem dentro, você acaba com a lâmpada, né? Já o LED, pense num negócio resistente. Para você quebrar ele, você tem que literalmente passar por cima dele. Ou você queimar ele. Mas normalmente impacto não é uma coisa que danifique facilmente. A não ser que seja algo mais bruto, né? Mas não são coisas cotidianas que vão fazer com que um, um, uma lâmpada de LED ou até LEDs em comum mesmo danificarem assim com facilidade, certo? Como o LED ele é um diodo, ele tem uma outra característica, né? Que é a questão da polaridade, certo? E a corrente ela só vai passar em um sentido, ou seja, ela vem por aqui e sai por aqui, né? Se eu fizer o inverso, a minha corrente não vai passar, ela vai ser barrada aqui naquela minha barreira, certo? E dependendo da tensão que eu aplique, eu posso chegar a queimar meu LED, mesmo ele invertido, certo? Como vocês podem ver aqui embaixo, o símbolo do LED é exatamente o mesmo do diodo. A única diferença que eu tenho são as setinhas aqui, ó. São duas setinhas para cima. Isso indica que ela está emitindo luz. Existem outros tipos de diodos que eles são receptores, certo? Mas não são LEDs. Porém, ele tem o mesmo encapsulamento de um LED. Então, às vezes o pessoal confunde, é um LED, mas não é. Quer ver um exemplo? A gente tem esse infravermelho do controle, de controle remoto. Aquilo ali não é um LED, ele é um emissor, mas ele não é um LED, certo? Ele é um tipo de diodo, certo? Mas não necessariamente funciona como um LED, até porque a gente nem vê o tipo de luz que ele propaga, certo? Mas não é especificadamente um LED. A gente vai ver isso mais pra frente. Outras características, principalmente na questão física, né? Eu já tinha falado para vocês naquela aula que eu mostrei o componente fisicamente, né? A gente tem características que indicam quais são as polaridades do meu LED, certo? No catodo aqui, que é o negativo, normalmente essa perninha aqui ela é menor, certo? E há um chanfro aqui no meu corpo do LED, tá vendo? Aqui na imagem não dá para ver tanto, mas aqui no diagrama dá. Vocês estão vendo que tem uma espécie de corte? Esse corte é o meu chanfrozinho que indica que aquele lado ali é negativo, certo? Além de tudo, se o meu LED for de alto brilho, que é o caso desse da imagem aqui, vocês observem que dentro da composição física, o lado negativo ele tem uma pecinha maior, certo? Já o lado positivo, a pecinha que eu tenho aqui dentro, ela é menor. Isso acontece em todos os LEDs desse tipo aqui, né? Desse tipo grande. Do contrário, ele, se for um SMD, por exemplo, ele tem outro tipo de identificação. Normalmente se marca na fita que ele está grudado ou na superfície que ele está grudado qual é o positivo e qual é o negativo. O RGB, por sua vez, ele tem 4 pernas, onde eu tenho 3 pernas que são as das cores, e eu tenho uma perna onde eu provavelmente vou lugar ou positivo ou negativo. Essa escolha de ser positivo ou negativo depende da dopagem do meu LED, certo? Se o fabricante fez positivo, essa perna maior aqui do meio vai ser positiva. Se o fabricante fez negativo, ele vai ser negativo. Então, mais uma vez, a gente tem que ver as características do fabricante mesmo, a questão de datasheet. Ou então você pode testar, que eu acho mais rápido, no caso do LED, porque não tem muito erro,
certo? E aí, o lado positivo, que é o anodo, certo? É onde a gente tem a perna maior e onde esse lado aqui é redondinho, certo? Então, há essas características que são visuais, certo? Os LEDs que a gente encontra no mercado para brincar são bem tranquilos nesse sentido, não há muito erro. Só que são bem frágeis se você não souber ligar. Então, cuidado. Muito cuidado, que eles queimam muito fácil. Principalmente esses difusos aqui, ó. Eita, eu tô aqui ainda. Vamos lá. Ó, aqui são algumas curiosidades sobre os LEDs, certo? Os LEDs não têm uma relação linear entre corrente e tensão, como acontece com os resistores, certo? Os LEDs, eles têm essa característica de só acender com a tensão que ele necessita, certo? Normalmente ele é classificado como um componente digital, que é o que acontece com as lâmpadas. Você não acende uma lâmpada com metade da tensão que ela precisa para trabalhar, né? A mesma coisa acontece com o LED. Se ele precisa de 3 volts para acender, ele só acende com 3 volts. Ah, professor, e se eu botar 5 volts? O que pode acontecer é ele brilhar mais e ele chegar a queimar. Porque normalmente é isso. LEDs que brilham além do que eles deveriam tendem a queimar muito rápido. E quanto mais tempo eles ficam ligados, mais tempo eles vão esquentar. E aí entra outra característica: os LEDs não devem esquentar. Essa temperatura não deve ser tão sentida, digamos assim, no tato. Se o LED estiver esquentando, alguma coisa está errada. Até porque, como ele foi trabalhado, ou como ele foi projetado para trabalhar com um tipo de tensão específica, tipo 3 volts. Se eu quero trabalhar com 3 volts, eu não posso trabalhar com 5. Vou riscar aqui que eu estou riscando no papel, vocês não estão nem vendo o que eu estou falando. Se eu estou trabalhando com 3 volts, não é para eu trabalhar com 5, certo? Se eu injetar 5 aqui, ele vai trabalhar, certo? Se eu botar 5 nele aqui, ele vai funcionar, beleza. Mas ele vai queimar em algum momento, certo? Obviamente que não vai ser instantâneo, não é um efeito a curto prazo. Mas se você for pensar que você utiliza o LED para justamente pelo custo-benefício e pela durabilidade que o componente tem, se você aplica uma tensão maior do que ele precisa, você vai diminuir o tempo de vida dele consideravelmente. E quanto maior for essa tensão comparada à base, mais rápido ele vai tender a queimar, certo? Então é uma coisa que os LEDs eles são bem sensíveis nesse sentido. Por isso que as lâmpadas de LED elas funcionam por bastante tempo e de uma forma até segura, digamos assim. Porque por mais que a energia que a gente tenha na tomada seja uma energia alternada, a gente tem algumas variações, a gente vai ter sempre um range ali de, aqui a gente trabalha com 110, né? A gente vai ter uma variação de 100 a 120 volts, basicamente, certo? Então, os LEDs da lâmpada de LED, eles foram projetados para entender que eu tenho uma variaçãozinha de 20 volts, digamos assim, para mais ou para menos, certo? Então, eles estão acostumados a trabalhar com essa variação e eles vão durar por muito tempo. Eu não sei exatamente qual é o tempo de vida de uma lâmpada de LED. Se alguém souber aí também, pode falar ou mandar no chat. Mas eles têm uma durabilidade muito boa, justamente por essa estabilidade que o componente em si tem, certo? E não é à toa que 90% das luzes de sinalização de qualquer dispositivo
industrial, eletrônico. Quando eu digo eletrônico, eu estou me referindo a coisa mais doméstica, certo? Mas qualquer aparelho hoje que tenha luzes de sinalização, 90% dessas luzes são LEDs, porque ele tem uma durabilidade sobrenatural, se ele trabalhar dentro da tensão que ele foi projetado para tal qual. Se ele por acaso ficar oscilando muito, a tendência é queimar, certo? Aí tem outra questão. Não sei se vocês já viram aquelas TVs de LED, né? Eu tô passando por uma situação com uma TV OLED, certo? Que é derivada dessas maluquices aí. Que o que é que acontece? TVs de LED, elas têm uma tendência a queimar porque o fabricante que projetou as TVs não criaram um painel de LEDs, um circuito interno que desse uma sustentação à alimentação dessas luzes. Então, qualquer baque, qualquer falha de energia, ou até do nada, eles podem simplesmente queimar um LED lá e você ter que trocar o painel. Fora que a maioria desses painéis, eles têm ligações em série para as coisas. E aí, quando você queima uma, vira o efeito cascata, né? Sai, queima uma, dá uma semana, queima outra, e aí vai. Humberto tá perguntando aqui, ó. Mas o capacitor não seguraria a onda, não? Humberto, o que é que acontece? Normalmente, quem trabalha com painéis de LED, eu vou dar um exemplo maior para você. Pense no trio elétrico. Sabe aqueles painéis que a gente tem no trio elétrico? Hoje em dia a gente já projeta imagens, né? Mas há alguns anos atrás a gente tinha aqueles painéis que era só letras, fazia algumas figuras e tudo mais. Quando você tem um painel desse tamanho, que você tem uma grande quantidade de lâmpadas, a gente tem alguns CIs, certo? Que são aqueles circuitos integrados, que eles fazem a função de gerir essa questão energética e essa questão de resistência, digamos assim. Fora a questão lógica de trabalho desses painéis, né? Só que o que acontece é que nas TVs, por ser algo menor, eu não sei o que acontece com os fabricantes, velho. Eles não conseguem estruturar um circuito que seja resistente ao tempo. Eu não sei nem dizer a você qual é o motivo específico. Eu vou até dar uma pesquisada melhor sobre esse tipo de assunto. Mas o circuito para TVs, o ideal é que ele seja pequeno. Então, a TV hoje tem que ser super fina. Quando eu falo em capacitor, quando eu falo em resistor, quando eu falo em todos esses componentes que a gente está estudando aqui, nessas TVs finas, a gente tem isso integrados em CIs, em circuitos integrados, eles são feitos digitalmente, ou a gente tem esse tipo de componente em CMD, SMD, desculpa. Que o que é? É isso aqui, ó. São esses microchips, tá vendo? Esse tipo de componente, eles não têm a eficácia ideal que um componente grande. Então, são várias. Sabe quando você tem um problema que não é uma coisa só? Que é o conjunto da obra que não funciona como deveria? Então, é complicado. Agora, tem algumas TVs que elas são bem estruturadas. Aí são aquelas que é 3 mil reais, 4 mil reais. E aí, a Deus dará, né? Já é outra tecnologia na questão desse painel de exibição. Eu acredito, pelo pouco que eu já pesquisei com relação a essas telas, é que o problema dessas telas de LED são a estruturação de circuito mesmo, que é muito mal feita para baratear, até porque você tem uma tela enorme para iluminar, não consumir e funcionar. Então, essas telas normalmente duram 2 anos, 3 anos, se você nunca bater nela.
Para você ter noção, tem uma OLED aqui da Samsung que ela tá fazendo 2 anos hoje, mais ou menos, isso. E aí começou a aparecer umas manchas pretas embaixo, assim, bem discretinhas. E não tem como fazer, é só esperar a vida útil dela e boa sorte. Mas, por exemplo, isso aconteceu por próprio é do próprio modelo, entendeu? É um efeito que já é normal, entre aspas, entre esses modelos de TV. Agora, o motivo específico, Jesus sabe, entendeu? Então é complicado, principalmente nesse ramo de TV. É tanto que hoje, apesar das tecnologias de LED serem boas, o pessoal tá preferindo aqueles painéis mais modernosos, né? Que vocês têm um sistema de iluminação mais distribuído e são bem caros. Mas é justamente por essa questão dessas falhas que tem nos circuitos. Eu nunca tive a oportunidade de abrir um circuito de uma TV dessa não, mas eu queria. Para eu entender o que é que acontece fisicamente, se é a forma de montagem de encapsulamento para reduzir o tamanho, ou o que é específico, entendeu? Mas é bem problemático. Bora lá. Continuando. Como eu tinha dito, né? Você tem que ter atenção específica para ele poder acender, senão ele não vai funcionar. E outra característica é que essa tensão, depois de ligada, ela não vai ter uma variação muito grande, ela é bem simplista, digamos assim, mas a corrente ela fica subindo o tempo todo, dependendo da situação, certo? Então é bem essa relação literalmente da corrente da tensão de um LED, elas não são pessoas que andam de mão dadas, digamos assim. Cada um tem seu comportamento específico. Enquanto a tensão ela fica mais fixa, você não sofre muita variação, a corrente ela começa a subir ou a descer. E a variação dessa corrente, se eu tenho mais corrente ou menos corrente passando ali, é o que vai dar o efeito de mais brilho ou menos brilho, digamos assim, dentro desse componente. E outra coisa, os LEDs nunca, repito, nunca devem ser ligados à fonte de energia diretamente de forma alguma. Quando eu digo a fonte de energia, vamos supor, eu tenho um LED de 3 volts, aí eu pego uma bateria de 3 volts, tudo bem, professora? Ele vai acender, só que não faça isso. O ideal é que você use um resistor acompanhado do seu LED, justamente para controlar essa questão da passagem dessa tensão. Porque o que é que acontece? Uma bateria de 3 volts vai ser inofensiva, porque a tendência é baixar, né? Mas se você pegar uma bateria mais alta, primeiro você vai ter que diminuir essa tensão para ela não chegar papocando lá no LED, né? Senão ele vai queimar. E segundo, que você pode ter uma alteração ali que o LED não consiga aguentar. Ou então baixar demais e ficar numa tensão meieira e o LED fica tentando acender com aquilo ali. Não é o ideal, certo? Então, sempre que vocês forem ligar LED, use o resistor para manter o seu bichinho saudável e ele não queimar, certo? Mas você pode brincar quando vocês estiverem experimentando aí. Vocês podem tentar ligar aqui, não faz mal não. Menos na bateria de 9 volts. Bateria de 9 volts queima. Principalmente os LEDs difusos, eles não têm sustentação nenhuma. Aí a gente entra aqui na parte dos tipos de LED, certo? Esse aqui é um LED comum, como o nome já diz, né? Ele tem uma distribuição de luz baseada no material que tem no encapsulamento. Quando eu falo encapsulamento, ele é isso aqui, ó.
essa capinha que a gente tem em volta dele, certo? Existem dois tipos, basicamente, desse LED comum, que é o difuso e o de alto brilho. Rapidinho aqui. Pega aqui. Material. Só um segundo. O que é que acontece? Qual é a diferença entre o difuso e o meu de alto brilho? A diferença base é que o difuso, a cor dele vai estar nessa capinha, né? Nesse material que eu tenho aqui. Já o de alto brilho, ele vai mudar de acordo com o material com o qual essas hastes aqui de silício, ó, foram dopadas. Então, o material que eu tiver aqui dentro vai definir a minha cor, certo? Vou pegar aqui umas imagens. Deixa eu botar aqui LED. Pegar os dois lado a lado, que eu nem botei aqui no meu. Vou botar aqui as imagens do Google, que funcionam basicamente, certo? Ó, esse daqui é um LED difuso. Ó, ó, rolou um monte de procedentes hoje na cidade, viu? Esse daqui é um LED difuso, tá vendo? Ele tem um encapsulamento coberto de vermelho, então ele tende a ter uma luz vermelha. Só que qual é o problema desse tipo de LED? Como tinha lá no slide, essa cor aqui ela pode ser irregular, porque a cor não está no emissor de luz. A cor ele tá no plástico. Normalmente é plástico que a gente tem aqui ou acrílico, depende da situação. Então, essa cor pode variar de um LED para outro tranquilamente. Mas geralmente é o que se tem em aparelhos que você tenha que apresentar 3 estados, por exemplo. Você precisa apresentar o estado vermelho, amarelo e verde. Então eu vou ter esses 3 LEDs. Normalmente são esses LEDs difusos que são bem baratinhos. É coisa de centavos mesmo. Por exemplo, aqui ó, você compra os kits. Eu comprei um kit desse no começo do ano, inclusive. Ele nem tem aqui, eu comprei nesse site, inclusive. Foi R$ 9 isso aqui, ó. Vieram 20 de cada. Só que o que eu peguei não foi de 3 milímetros, não. Foi o de 5. Foi um pacote tipo esse daqui. Sabe que vinha no total 100 LEDs. Foi R$ 9, eu acho, mais ou menos. Então é bem barato, eles não são caros e dura bastante tempo, se você ficar usando, claro, né? E os de alto brilho são esses que são transparentes, certo? Então, esse LED pode ser qualquer cor. Fisicamente falando, você não tem como identificar quais são as cores dele, certo? Então, normalmente quando você compra dele, é melhor você deixar ele no saquinho com a indicação de cor ou testar antes de utilizar, porque você só sabe quando você liga de fato quais são as cores, certo? E tem outra questão, esse tipo de LED, o difuso, eles são menos resistentes do que os de alto brilho. Aqui tem um exemplo, ó. Aqui é o transparente e aqui é o difuso. Eu vou ligar para vocês depois. Amanhã eu vou mostrar umas práticas com LEDs, capacitores. Agora que eu tô com o multímetro aqui, fica muito mais fácil. E aí eu vou mostrar para vocês a diferença entre esses dois moços também. E outros tipos de LED que eu tenho aqui. Mas basicamente eles têm esse problema aqui, tá vendo? É ruim. Eu não gosto desses LEDs, eu tenho porque veio nos kits, mas não é o tipo de LED que eu recomendo vocês comprarem, viu? Fora que eles oxidam muito rápido.
A gente tem os SMD, ou os de miniaturas, como vocês quiserem chamar. Normalmente, esses LEDs, eles são colocados em placas. Eles são feitos para não terem uma protuberância grande nas placas, certo? Justamente para economizar espaço. Eu tenho desses LEDs aqui soldados a uma placa. Não sei se vocês lembram quando eu liguei o Arduino naquele dia. Aquelas luzes piscando ali são LEDs SMDs. Eles são soldados à placa, são minúsculos, um grão de arroz e emite aquela quantidade de luz para vocês verem. E esse é um tipo de LED de alto brilho, né? Porque vocês estão vendo aqui que todos eles são amarelos, mas não quer dizer que eles sejam amarelos. É porque essa é a estrutura base. E eles medem, ó, milímetros. Não tem nenhum que meça 1 centímetro, ó. 3 milímetros. Esse aqui é o maiorzinho que tem. Mas eles são minúsculos, certo? E pela estrutura dele, a luminância dele é muito mais alta, certo? E a sigla SMD vem do inglês Surface Mounted Diode, ou seja, um diodo montado numa superfície flat, digamos assim, numa superfície plana. Ok? Vamos lá. A gente tem um LED Cobb, que eu não sei nem se ele pode ser chamado de LED Cobb, mas os chineses começaram a produzir muito isso daqui, certo? E ele vem dessa sigla inglesa, que é Chips on Board, que na verdade isso daqui são um monte de SMD agregados a uma placa, que para mim é a coisa mais boba que se tem. Você dá o nome a um conjunto de LEDs específicos, aí você cria um outro tipo de LED. Eu acho isso meio bobo, certo? Para mim isso aqui é um monte de SMD ligados em série e vai fazer aqueles refletores que a gente tem para jardim ou para locais externos. É esse tipo de tecnologia que a gente tem. Um monte de SMD alinhados em uma grade para produzir um refletorzinho, basicamente. Certo? Então, esse tipo de agrupamento é chamado de LED Cobb. A gente tem esse LED de potência de alto brilho, certo? Esse tipo de LED, hoje a gente não encontra tanto ele, porque ele foi desenvolvido nos anos 80. E ele foi utilizado, digamos assim, para você colocar em lâmpadas e refletores. Só que hoje a gente tem outro tipo de tecnologia nas lâmpadas, por exemplo. Se eu pegar aqui, ó, uma imagem, deixa eu ver, LED em lâmpada. Deixa eu ver se tem algum aberto aqui. Ou melhor, botar lâmpada de LED, né? Lâmpada de LED. Circuito. Eu tô precisando aqui na outra página. Pronto, achei um aqui. Certo? Vou botar pra cá pra vocês verem. O que é que acontece nas lâmpadas de LED? Por que aqui não carregou? Basicamente, elas são isso daqui, ó. Certo? Eu tenho um circuito SMD, inclusive, que eu tenho duas, quatro... Ah, não vou contar não, que eu vou ficar tonta. Mas eu tenho aí uma média de 20 LEDs SMDs agrupados, como vocês estão vendo, né? Eu tenho aqui, eles estão ligados em série, em 3 grupos, basicamente. Deixa eu ver, é um resistor, 2. Não, eles estão ligados em 2 só, em 2 séries. A primeira rodinha e a segunda rodinha. E ele só tem 2 resistores, ó. 2 resistores, vou botar aqui pra vocês verem. Vou botar setinha. Ele tem um resistor aqui, nesse ponto, e outro resistor aqui. Esse resistor também é SMD, ó. Ele é só o chipzinho, tá vendo? Aqui eu tenho acho que isso aqui é um controlador de tensão.
para uniformizar essa tensão que vai entrar. Até porque os LEDs, eles funcionam com o quê? Com correntes contínuas. Eles não trabalham com correntes alternadas. Por quê? Porque os LEDs precisam de uma tensão fixa para funcionar. Se eu ligo ele na energia de uma casa, que é uma corrente alternada, a tendência é ele pifar em algum momento. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um circuito que vai retificar a entrada dessa energia para minha lâmpada, certo? Isso daqui é porque eu não estou conseguindo enxergar direito, mas isso daqui deve ser um controlador de tensão, deve ter outro circuito aqui atrás para fazer essa retificação, ó, ligada a esses fios que a gente tem. E o que a gente tem aqui é só LED, certo? Não tem muita coisa não. Aquelas caseiras que são essas aqui, ó. Aqui, ó. Que é uma dessa comum, né? Tá vendo? Essa capinha aqui é só um amplificadorzinho para fazer direcionamento de luz. Só isso, porque a luz do LED, ela não é uma luminância controlada. Ela se expande. Ela abre muito. E dependendo do tipo de LED, ela pode direcionar também. Então, quando as lâmpadas de casas foram projetadas nesses formatos, por mais que eles fiquem transparentes, eu tenho um plástico aqui que faz esse direcionamento controlado da luminância, certo? Então, essa força de luz, digamos assim, não vai se direcionar para um ponto. Esse tipo aqui seria o ideal, né, para as casas, porque as luzes elas vão se ampliar lateralmente, então eu não vou ter um foco central para baixo. Ela vai se ampliar no ambiente, preenchendo o espaço. Mas essas redondinhas aqui, que são essas aqui, né? A gente precisa ter esse encapsulamento para ela expandir de uma forma melhor. Senão ela fica direcionada para o chão, assim, ó. Fica como se fosse uma lanterna, de certa forma. Certo? Aí aqui, ó, como vocês podem ver, isso daqui é um circuito retificador. A gente vai estudar ele. Acho que amanhã a gente estuda ele quando a gente chegar a parte de diodos, certo? Que ele faz essa conversão de energia alternada, de corrente alternada, para uma corrente contínua e faz com que o meu LED trabalhe ali, certo? Se não, ó, tá vendo? Essas imagens estão meio ruinzinhas, mas vocês conseguem identificar quais componentes aí. A gente tem resistor grande, a gente tem resistor SMD, né? Ou é um capacitorzinho? Não, é resistor R, tá vendo? Esses SMDs, eles são ruinzinhos de identificar. Às vezes vocês têm que olhar na placa que tem a nomenclatura, tá vendo? Ou você vai ter que procurar a numeração e ver lá o datasheet para ver o que ele é. Certo? Então, eu tenho um conversorzinho aqui. Esse circuito, ele é presente na maioria Desculpa, eu bocejei. Na maioria das lâmpadas, ele precisa ter um circuito retificadorzinho, certo? Senão, não vai funcionar. Vou voltar. A gente também tem esse diodo laser. Ele é classificado como LED, de certa forma, porque esse formato aqui ele tá mais tecnológico, mas alguns são vendidos no formato de um LED, dependendo da situação. Eu tenho um aqui, eu não sei nem se está funcionando, vou até procurar para mostrar para vocês também. Mas ele é o que vocês têm naquelas trenas eletrônicas, né? Trenas digitais. É esse tipo de diodo. Ele emite o raio laser, propriamente dito, e se conecta no circuito para fazer as medições, certo? Além do que, esse tipo de diodo também é o diodo que a gente encontra hoje não mais, né? Que ninguém usa mais CD, nem leitor de DVD, nem nada do tipo. Mas nesses tipos de aparelhos, antigamente, a gente tinha
esse tipo de diodo laser também. Mas aí é outra definição, né? É o outro segmento, no sentido de leitura, certo? Ele pode ser aplicado em diversas situações, inclusive nessa questão de leituras de dados. E por último, não menos importante, a gente tem as fitas de LED, que a gente já sabe mais do que datada, né? São LEDs SMDs agrupados em fitas e você consegue cortar, inclusive para comprar metragens específicas ou comprar um rolo completo. E dá para fazer decoração, dá para colocar no som, dá para colocar no quarto, dá para fazer uma mágica, digamos assim, certo? Aqui, ó, vocês podem ver que basicamente Negócio caro. é um negocinho caro, né? Agora, quando eu tava em São Paulo no começo do ano, eu entrei num bairro lá, que é aquele bairro da tecnologia, como é o nome? Santa Efigênia, né? Um negócio assim. Tinha altas lojas só de LED e tava muito barato. Esses rolos que o pessoal vende aqui na lâmpada mesmo, o pessoal vende uma fita RGB de 5 metros de R$ 200, R$ 250. Aí você comprava lá do mesmo tamanho, a mesma coisa basicamente. Obviamente que era um materialzinho mais fraquinho, né? Mas era R$ 60. A mesma coisa. Só que parece que quando vem pra cá ou quando você vai comprar pela internet, o negócio dobra de valor. Aí é melhor comprar na China. O problema é que vai ter que esperar 6 meses para chegar, né? Mas o custo é muito mais baixo. Porque essas coisas não são, fisicamente falando, a produção desses materiais não é cara. A questão é o comércio mesmo, certo? E ali, ó, João, aumenta devido ao Peraí, sai aqui. Devido ao ICMS, 18%. Aí, ó, os impostos em cima dos eletrônicos, certo? Mas é bem interessante. Essas fitas de LED, elas são bem resistentes, inclusive. E você picota todo e funciona. A maioria dessas fitas trabalha com 18 ou com 12 volts, certo? E para cada LED, basicamente, a gente tem um resistor específico, tá vendo? Se vocês observarem, cada LED ele vem com seu resistorzinho acoplado, justamente pela questão da como você pode recortar e utilizar em qualquer situação. Eu não posso deixar que algo passe a mais ali, certo? Então, eu tenho um resistor para cada mocinho. Com relação às cores, né? Eu já tinha comentado com vocês. Basicamente, alguns materiais produzem cores específicas ou a gente utiliza encapsulamentos diferentes, de cores diferentes, para produzir essas cores. Mas a primeira cor foi o vermelho a ser produzida e foi lá nos anos 60. Só que a luminosidade era muito baixa. Aí depois foram e fizeram o amarelo e alaranjado, que é a pior cor que existe no universo. O LED verde ele foi feito na década de 70 e na década de 80 veio o ciano. A gente fala azul, né? Mas foi o ciano. Fora os que são utilizados em lâmpadas, são aqueles de alta potência e os famosos SMDs, certo? Hoje a gente tem LED praticamente de qualquer cor, certo? E também a gente tem os LEDs RGB, que são aqueles LEDs que a gente consegue misturar as cores. Eles têm as 3 cores bases, que é o quê? Vermelho, verde e vermelho, verde e azul. E a partir da combinação dessas cores a gente consegue outras cores, certo? Eu já tinha mostrado rapidamente naquele dia, mas a gente vai voltar a fazer uns experimentos com esses LEDs RGB. Aqui a gente tem outras informações,
Basicamente foi o que eu falei antes, né? Para a gente conseguir trabalhar com LED, é necessário ter um resistor junto a ele, certo? Isso é essencial. E quando a gente for utilizar um LED, a gente tem que calcular qual é o resistor ideal para a situação. Baseado em quê? Baseado na tensão que eu vou trabalhar, certo? E na corrente que eu preciso que ele tenha. Porque a gente vai ter que limitar essa questão da corrente, né? Cada cor ela tem um tipo de tensão específica. Apesar da corrente ser a mesma para todos, a cor ela precisa de uma tensão específica para trabalhar. E aqui a gente tem um quadro, certo? Onde a gente tem os valores de cada um dos LEDs, certo? As tensões de trabalho. Deixa eu só tirar um print aqui, aproveitar que tá todo mundo. Eu vou ter que mandar lá no grupo. Pera aí. Eu ia falar parecendo que a gente tava tirando uma foto aqui. Eu ia dizer, prontos? Deixa eu mandar aqui. Deixa eu ver. Pronto. Mandei. Sim, voltando aqui à nossa situação. Aí eu tenho aqui o vermelho, amarelo, laranja, verde, azul e branco. Vocês observem que a gente tem uma tensão mínima e uma tensão máxima, certo? Então a gente tem um meio termo aqui que é ideal respeitar, certo? Apesar de ter um valor máximo, não quer dizer que você tem que usar no máximo. É igual a som de carro ou som de casa, né? Não é porque ele vai até o valor 30 que você tem que ligar ele até o 30. Então você pode ficar ali no meio termo para manter a vida útil do componente. E aí tem outra situação. Para a gente fazer o cálculo do resistor ideal para um LED, a gente tem que aplicar essa fórmula, onde a gente tem aqui o que, né? A gente tem o R, que é a resistência, como vocês podem ver aqui, ó. Certo? Aqui é a minha resistência. Depois eu tenho o que? O VCC, que é a chamada fonte de alimentação. Eita. Pera aí. Que é a minha fonte de alimentação, certo? A maioria dos componentes eletrônicos, quando eu falo VCC, eu estou falando da minha fonte também. Algumas literaturas tratam o VCC como o polo positivo, às vezes, certo? Então, tem alguns datasheets que vocês vão ver lá, VCC, vocês podem ver, deixa eu escrever aqui, né? Vocês podem ver o VCC, pro positivo, e pro negativo, vocês vão ver o GND, que é o ground, né? Até porque não existe, em teoria, né? Não existe energia positiva nem negativa. Mas vocês vão ver essas nomenclaturas bastante em alguns datasheets, em alguns componentes. Essa é uma forma de identificar. Aí aqui a gente já viu essa tensão de alimentação, certo? O que é que a gente tem mais aqui? A gente tem esse VL, que é o valor do LED. Esse valor do LED é justamente aquela tensão de trabalho que ele precisa para funcionar, certo? E a gente tem, por último e não menos importante, essa corrente aqui, né? Que é a corrente do LED. Que a gente já sabe que é o quê? Praticamente todos os LEDs trabalham com 20. Nossa, essa cor ficou horrível, peraí. Peraí. Todos os LEDs basicamente vão trabalhar com 20 miliamperes. Aí vem outra questão para vocês. Quando vocês utilizarem esse valor nessa fórmula aqui,
vocês lembrem que vocês têm que converter, né? Se eu estou falando de resistência à base aqui, eu estou trabalhando em ohms. Nossa, que desenho feio. Se eu estou trabalhando em tensão da fonte de alimentação, eu estou trabalhando em volts. Se eu estou falando da tensão do LED, também estou falando de volts. Se eu estou falando de corrente, eu estou falando em amperes. Se aqui está em miliamperes, eu tenho que fazer o quê? A conversão, né? Qual vai ser o valor que eu sempre vou aplicar aqui nesse caso? Quem chuta aí? Valendo R$ 1 milhão. Chutei aqui, a porra pegou foi na parede, pessoal. Pode falar, Everson. Tá muito baixo. Eu chutei aqui, o pé pegou na parede. Dá quanto aí, ó? O Leonardo falou, divide por 1.000. Então vai ser quanto? 0, quanto? Cri, cri, cri. Ninguém? Ninguém vai responder. Faltou uma coisa aí. Faltou A um zero unidade aí. fica 0,02 amperes. 0,00. É isso? Ou não? Leonardo disse que é 0,02. É isso aí mesmo. Só apagar. Ninguém contestou, credo. Certo? Então eu vou ter 0,02. Não vou usar esse valor. Eu sempre vou usar esse valor aqui. Já que a minha corrente é sempre a mesma coisa. Oi. Minha internet caiu, não vi quase nada disso aí. Aí você vai ter que. Depois você vai voltar pro Foi vídeo. no vídeo, né? Mas você parou em qual parte? Quando tava começando a explicar sobre. A conversão? Assim, não, você tá conversando. Não, foi logo no início mesmo. Aí Eita. travou logo. Mas eu tô gravando. Aí você vê, certo? O único cálculo que eu fiz foi esse daqui agora. Ainda não comecei a mostrar o cálculo todo mesmo, não. Só tava explicando o que era cada um dos itens aqui. Mas é tranquilo. Mas aí já dá pra ver já na foto aqui o que é. Já dá pra ver, né? Pronto. É. E aí, ó, na conta, quando vocês forem utilizar essa fórmula, vocês sempre vão utilizar 0,02 amperes aqui, certo? Vou tirar o meu risco aqui. Tem uma situação para vocês fazerem aí. Rapidinho. Sempre vai utilizar aquele 0,2. né? Isso. Por que eu vou usar sempre Que é ele? dividido ali, é? Ali já está convertido de miliamperes para amperes. Porque a gente precisa trabalhar com o estado das unidades puras, certo? Aí o que é que a gente vai ter aqui, ó? A corrente dos LEDs, elas são sempre as mesmas aqui, né, nas nossas situações. Então, a gente sempre vai utilizar o mesmo valor, que é 0,02, para qualquer uma dessas aqui, certo? Gravaram bem aí esses valores? Não, né? Não precisa gravar, não. Mas vamos aqui nesse exemplo. Imagine que você vai construir um circuito e que você tem um LED difuso de 5 milímetros de cor vermelha. E que esse LED tem a corrente igual a 20 miliamperes, que é o que eu já acabei de falar, né? E a tensão igual a 2 volts.
e que você vai alimentar o seu circuito com a pilha de 9 volts. Qual resistor você vai precisar? Aí você vai ter que montar aquela fórmula ali, né? Que é o quê? R vai ser igual a minha fonte, que é quem? 9, não é isso? Menos o quê? O valor do meu LED, certo? Que é vermelho, ele trabalha com 2 volts. Então vai ser 9 menos 2, certo? Nossa, ficou feio. 9 menos 2, cadê? Dividido por quem? Pela minha corrente, que é o quê? Que é 20 miliamperes, não é isso? 20 miliamperes eu não posso trabalhar com esse valor, por quê? Porque aqui está todo mundo em volts, certo? E eu não vou trabalhar com a unidade menor do que o ampere. Então, eu tenho que fazer essa conversão. Para isso, eu vou ter que dividir esse valor 20 por 1000, que vai ser igual a quê? A 0,02 amperes. Esse valor aqui que eu vou utilizar na minha conta. Então, fazer 0,02. Que vai ser igual a quanto aqui? Minha resposta. 9 menos 2, 7. Dividido por 0,02, que dá quanto aí? 350. Qual é a unidade do resistor? Ohms, né? Então, eu vou fazer esse cálculo. Esse cálculo aqui seria a resposta dessa questão. Vocês observem que não é nada muito difícil. E essa fórmula para você achar o resistor, ela pode ser aplicada a praticamente qualquer dispositivo que vocês precisem aplicar um resistor. Se você souber qual é a voltagem da fonte, qual é a voltagem de trabalho do componente e qual é a corrente, você consegue saber qual é o resistor que você vai precisar a qualquer momento. Certo? Não é uma conta super difícil, é uma subtração simples e uma divisão com algumas casas decimais. Você pode botar no celular e você vai achar. Certo? Então, ó, é bem tranquilo, né? Eu acho que seja bem tranquilo. Vai Alguma ter, dúvida? Fale. vai, vai ter essas fórmulas na prova lá, não? Se vai ter na prova, provavelmente vai ter uma questão sobre isso. Não, vai ter as fórmulas lá. Não, as fórmulas não. Tem que estar na mente. Essa tem que estar na mente. Lembre-se. Que história é essa de prova, professor? Oi? Que história é essa de prova? A história que eu contei desde o primeiro dia. Lembra não que eu falei que a gente teria atividade, as atividades que a gente faz, e no final ia sortear as questões das atividades. Por Oi? que você não sorteou uma prova pra fazer a prova? Não. Se aquete. Se aquete. Vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Já fui, viu? Aqui tem a resposta no slide, tá? Que eu deixei para vocês. E aí, eu vou lançar, como diz vocês, vou lançar a braba aqui. Deixa eu pegar aqui um A prova exemplo. vai ser o amiguinho vai tomar na estrada. Meu Deus. Eu vou mudar esses valores aqui. Vou até copiar essa. E agora eu quero que vocês façam, certo? Vou deixar aqui o mesmo. Então, não, aqui
Ó, eu vou ignorar a cor do LED e eu vou deixar só essa tensão aqui, viu? Eu não coloquei a cor aqui, porque senão eu vou ter que procurar aqui na tabela. Mas eu tô criando uma situação fantasiosa. Tá certo? Mas façam aí e me digam qual é a resposta. Você tem um LED qualquer de 5 milímetros. Corrente 20 miliamperes, normal. E a tensão de 1.3 volts. E você vai ter uma pilha de 6 volts. Me conte aí quanto é que você precisa. Vou até pesquisar aqui outro tipo de LED. Deixa eu só copiar isso aqui. Vou fazer outra questão aqui rapidinho enquanto vocês fazem essa. Deixar aí na tela. E aí, conseguiram? Essa é uma questão boa pra colocar na prova. Positivo. Muito difícil. Essa é tranquila. Cálculo de LED é bem bobo. Inclusive, é bom quando o povo bota uns valores exorbitantes pra dar um susto. Aqui é outra, ó. Aqui dá quanto? Vou até copiar isso aqui, né? Vou deixar aqui como resposta para depois quando vocês... Vou botar aqui exemplo 2 e exemplo 3. Isso é bem tranquilo. Ó, vou responder, viu? Permaneça nesse nível. Na verdade, não sou eu que vou aumentar o nível, mas a gente vai chegar em um ponto na elaboração de circuitos que vocês que vão ter que fazer essas contas, e nem é com LED, é com tudo, na verdade. Certo? Então, o nível vai se aumentar, vai se ajustar naturalmente. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 1.3 e 6, né? Então, é só mudar aqui. Aqui eu tenho 6. Opa, 6. E aqui eu tenho 1.3. E vai dar quanto aqui? Vai dar 4.7, não é isso? Dá quanto aí a resposta para não ter que pegar na calculadora? 235. 2, 3, 5. 1, certo? Essa é tranquila. Agora a segunda aqui. Vou copiar de novo. Ó, eu tenho uma corrente de 25 miliamperes. Já mudei a corrente. A tensão é 3.3 e eu tenho uma fonte de 12 volts. E agora, José?
Como é que eu fico aí? Agora vocês vão ter que mudar o valor da corrente. Viu? Não esqueçam disso. Trinta e quatro ponto oito. Não tem essa vírgula não. Misericórdia. Não fica com vírgula não. Eu tô aqui procurando uma lista. Achei. Depois eu mostro aqui pra vocês. E aí? Aqui vai ficar quanto? 12, né? Que é a minha fonte, menos 3,3. Aqui vai ficar 0,25, né? Porque a minha corrente nesse caso aqui, ó, é 25 miliamperes. Então, eu tenho 0,025. 0,25, isso mesmo. Aqui, 12 menos 3,3 dá 8,7, não é isso? E aqui vai dar 3, 4, 8, 11. Certo? Bem tranquilo, né? O nível tá... Isso aí. Leonardo, Rafael, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria mostrar pra vocês uma coisa. A gente está fazendo cálculo de resistor aqui, isso é importante. Eu vou anexar nesse slide aqui, quando eu mandar para vocês, essa tabela aqui, ó, de valores de resistores comerciais. Cadê? Não veio. Peraí. Nossa, não tá copiando. Peraí. Copiar, colar. Pronto. Agora veio. Ó, às vezes a gente faz cálculo de resistor. Ah, por exemplo, nessa situação aí que a gente ia precisar de um resistor de 348 ohms. O que acontece é que normalmente a gente não vai achar esses valores comercialmente falando. Então, essa tabela aqui são os valores mais populares que a gente acha com esses resistores de fibra não, né? Filme de carbono. E comercialmente a gente vai achar esses valores mais ou menos. Nesse caso aqui, ó, a gente precisa de um de 348, né? Se vocês chegarem aqui, a gente vai ter essa gama aqui, certo? Que nesse caso, a gente vai trabalhar, na verdade... Deixa eu apagar esse aqui. No final das contas, a gente tem... Opa, até eu fiquei tonto. A gente tem 330 e a gente tem 360, né? Só que o nosso experimento ali, a gente precisava de 348. Qual vocês utilizariam aqui, nesse caso? Como é que eu vou ver o que vocês estão falando se eu não estou vendo a tela? Agora sim. Qual vocês utilizariam aqui? O de 330 ou 360? Obviamente, né? 360.
360. É aquele ditado: é melhor sobrar do que faltar. Obviamente que vocês não devem sobrepor muito essa resistência, porque senão você vai ter uma perca energética, certo? Mas nesse caso aqui, ó, 348 para 360, a gente tem 12 ohms de diferença, então é bem tranquilo, certo? Everson ali tá do contra, dizendo que ia botar menos, aí ia queimar o troço, né? Parabéns. Vai dar super certo. Então, ó, é legal a gente visualizar essa tabela, porque às vezes a gente está fazendo um projeto e a gente está fazendo os cálculos, e aí a gente acha o valor específico que a gente precisa, blá blá blá. Só que, comercialmente falando, às vezes a gente nem acha aquele valor. Então, é bom a gente trabalhar com o plano B. Ver o que é que a gente precisa, o que é que a gente tem e como a gente faz com o que a gente tem, certo? No caso dos LEDs, eu particularmente sempre trabalho com esse aqui, ó. Os LEDs de 5 milímetros, obviamente, né? Porque esse que a gente mostrou agora é um de 10 milímetros. Eu nem acho dele por aqui. Mas esse de 5 milímetros, eu sempre trabalho com 330 ohms. Apesar de que eu tenho um monte de resistor aqui que tem 1K ohm, eles são muito altos. Então meu LED ele brilha bem baixo, digamos assim, certo? Mas esse valor aqui normalmente é o que eu gosto de utilizar para LEDs. Ou quando eu não acho de 330, eu uso dois de 150. De 150 também é fácil de achar. Eu uso dois de 150. Por que que eu uso isso? Apesar de que o nosso exemplo deu um valor, principalmente nesse daqui, ó, de 350. Por que que eu uso um valor abaixo, relativamente? Alguém tá com o microfone ligado e respirando nele. Quem é? Ah, desligou já. E aí, o LED, apesar da gente ter esses valores limites, quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente normalmente usa esse valor máximo de voltagem que ele pode receber, sendo que ele tem um valor mínimo. Então, essa margem de distância, de valor máximo, valor mínimo, a gente também tem uma resistência menor que ele vai aceitar. Então, eu normalmente trabalho com resistores para LEDs de 300 ohms a 330. Não é por querer, é por questão de encontrar mesmo, principalmente aqui em Alagoinhas. Então, não se assustem. E dependendo do experimento, eu uso até 100 resistor. Ligo direto no 5 volts. Mas aí, como é que eu faço para diminuir essa questão da voltagem? Eu boto um monte em série assim, ó. Faço o modo cascata em série. E aí eu diminuo a tensão consideravelmente. E ele funciona tranquilo e não fica a ponto de queimar. Mas não recomendo isso para vocês, porque os LEDs que eu usava nesses experimentos malucos, eles eles têm até hoje. Eu tenho mais de 4 anos com esses LEDs. Mas esses mais novos que a gente está comprando, eu não tô. Eu não tô confiando muito não, não vou mentir. Eu tô procurando aqui um vídeo para mostrar para vocês de uma loucura dessa que eu fiz com esses LEDs. Aí, viu? Deixa eu ver. Bem rapidão, que eu tô procurando aqui no site.
rapidinho, que eu tô fazendo uma busca no meu próprio site e não tô achando. Parabéns pra mim. Deixa eu ver. Inclusive, deixa eu fazer meu jabá, né? Eu tenho site. Esse site aqui é meu, ó. Só que esse ano eu não trabalhei nele. Eu tô pecando nesse sentido. Aí eu tenho a parte da Arduino, tem a parte dos componentes. Agora esses componentes aqui são componentes que você pode usar tanto com Arduino quanto sem, tá vendo? E tem a parte só de eletrônica. Essa parte de eletrônica, eu tenho esse material todo em PDF, mas eu não coloquei aqui ainda. Esse ano eu deixei esse site bem pra lá. Mas eu tenho algumas coisinhas aqui que são interessantes. Aí tem circuito sem Arduino, tem circuito com Arduino e tem programação também. Fica tudo aqui. Agora eu tinha um vídeo com uma loucura que eu fiz. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu abrir aqui porque tá na minha conta. Eu não gosto de mostrar a minha conta aberta não, porque eu fico vendo muita besteira na internet. Deixa eu ver aqui, vídeos. Aqui, achei, ó. Tá passando. Eu vou tirar a música. Ignore a música. Isso daqui, ó, eu fiz com Arduino e com LED, tá vendo? Todos os LEDs aqui, eles estão sem resistores. Nossa, a qualidade tá muito ruim, mas é a qualidade que tem. Mas tem 4 anos esse vídeo. Pra vocês terem noção. Basicamente, aí qual foi a intenção disso daqui? Eu tinha um conector literalmente conectado à saída do computador, certo? E esse conector ele captava a frequência e eu distribuí cada nível de frequência para cada conjunto de LEDs desse. Aí tinha as frequências altas, as baixas e as médias. Então cada conjunto de LED desse ficou com uma frequência diferente, tá vendo? É tanto que elas batem no ritmo da música porque elas correspondem à, à batida a batida das frequências, tá vendo? Aí eu fazia a calibragem dessa entrada de frequências através desse potenciômetro aqui. E a placa fazia com que ele piscasse o resto. Tá vendo? Isso daqui eu tenho que fazer isso aqui de novo, só que eu perdi esse conector P2. E eu não quero quebrar nenhum fone, até porque eu nem tenho outro pra colocar. Esse ano não existia. De vez em quando eu fico replicando os jogos também. Esses vídeos são bem antigos, inclusive. Aqui foi aquele jogo da cobrinha do Nokia. Eu fiz com um visor de Nokia, inclusive. Só que eu utilizava. Aqui eu utilizei o teclado do computador mesmo. Aí aqui eu usava o teclado do computador para poder jogar o joguinho. Nessa época eu tava mais criativa. Esse ano eu não tô, não. Esse ano eu tô. Mas aqui, ó. O de multímetro tá todo aqui. Inclusive é esse material que eu uso com vocês, ó. Todo com imagens, com circuito. Todo bonitinho. Depois eu vou passar pra vocês pra fazer um jabá pra mim, né? Mas enfim. Voltemos aqui. Certo? Então a gente tem esses valores aí comerciais. Respeitem. O nome do site é ardudino.com.br. É um trocadilho. Oi? Só não entendi o que tem a ver carne de sertão com o seu site. Não entendi a pergunta.
Eu não entendi o que tem a ver carne de sertão com seu site. Que carne de sertão? Você tá se gabando que vai fazer um jabá. Ah, é quando você faz propaganda, pô. Vou botar aqui, ó. Jabá que eu conheço é carne de sertão. Aí, ó. Agora tá. Tem muita coisa que tá incompleta. Esses projetos aqui eram os projetos da outra escola lá. Só que esse ano não teve projeto nenhum. Agora tem categorias que estão todas prontas, ó. Se alguém quiser estudar programação, tem todo coisa aqui. Depois eu vou arrumar ele, tomar vergonha em minha cara. Certo? Então, ó, hoje a gente viu basicamente todos os conceitos iniciais sobre diodos. O primeiro que a gente viu foram os diodos emissores de luz, certo? Que são os LEDs, que a gente encontra em qualquer coisa, literalmente. E aí, amanhã a gente vai ver os outros tipos de diodos, certo? Que são os diodos Zener, o diodo comum. E aí a gente encerra a parte de diodo totalmente, certo? Lembrando que na sexta-feira, para finalizar a gravação aqui,